Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez, meus irmãos, para rezar com a palavra de Deus. Já é sexta-feira da última semana do tempo litúrgico, o Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta semana, última do tempo comum, com os textos de Lucas, é a semana em que os pregadores passam um aperto, porque são textos difíceis. A gente se esforça por extrair uma mensagem espiritual, mas o contexto aqui que a gente chama de exegético, de teologia bíblica, é delicado e leva tempo, né? Só para uma observação breve, nos discursos chamados escatológicos, excetuando as parábolas lá de Mateus, que é um contexto muito claro de uma parábola, né, ou de uma série de parábolas, estão envolvidas duas profecias, vamos dizer assim. A referência ao fim dos tempos, fim do mundo, como dizem alguns, mas não é o mais apropriado, né? A salvação final, escatológica, e também a queda de Jerusalém, como já falei essa semana, que historicamente aconteceu e foi profetizada pelo próprio Jesus. O Evangelho, se não me engano, de terça-feira, veja essas pedras bonitas do templo, não vai ficar pedra sobre pedra, não se apeguem a isso, né? E hoje essa referência, em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. Seguramente é uma referência à queda de Jerusalém e não à volta de Jesus, porque passaram sucessivas gerações e a gente ainda não sabe quando ele vem, e ele não quis marcar a data. Isso é muito claro em outros textos, né? Ele chega a dizer em algum momento que nem o Filho do Homem sabe, só o Pai sabe, né? Essa é para a gente viver na expectativa, pode ser hoje, pode ser amanhã, preciso estar preparado. As parábolas, por exemplo, de 2 semanas atrás, exortavam a vigilância, né? Como as jovens convidadas para uma festa de casamento, como um vigia que trabalha, que precisa cuidar de uma propriedade dos funcionários. A exortação em relação à volta gloriosa de Jesus é a vigilância. Mas aos eventos da queda de Jerusalém, me parece que no contexto assim, próprio de São Lucas, quer fomentar nos primeiros cristãos um desapego das tradições judaicas, com as quais Jesus não rompeu absolutamente, mas deu um novo sentido. Agora o verbo de Deus se fez carne, né? E algumas leis da antiga aliança foram abrogadas e dispensadas. Esse é o contexto das cartas de Paulo, como a circuncisão, etc. Né? O templo caiu, mas Deus não perdeu. Jerusalém caiu, mas Deus não foi derrotado. O próprio Cristo aparentemente perde na cruz, mas ressuscitou vivo e agora reina glorioso. É Ele que nos assegura: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Os contextos sociais e políticos em que vivemos são completamente diferentes. Mas a gente tem assistido coisas grandes caindo. Quiçá alguém que reza conosco já passou experiências pessoais desse tipo. Né? Perdi coisas, perdi pessoas, parece que o meu mundo acabou. Vale a pena ouvir o que Jesus nos disse hoje. O céu e a terra vão passar, as minhas palavras não. Deus não passa, o amor de Deus é sempre fiel. Tenho razões para ter segurança na vida, no meio
da maior tribulação, da maior confusão externa, dentro pode estar tranquilo. Se na linguagem lá de Mateus 7, né? Se a minha casa está construída na rocha, vem tempestade, vento, e não me abala. Agora, se estou construindo na areia, estou sujeito às inseguranças e volatilidades do mundo. E a casa cai. Céus e terras passarão, minha palavra não passará. Ó Senhor, ouvir isso dos vossos próprios lábios nos dá segurança. E nos leva a pedir, Senhor, me ajude a construir minha casa sobre esta rocha da Tua palavra que não passa. Viver seguro, mesmo vendo os grandes caírem, as coisas passarem. Me ajuda a me apegar, a me firmar no Teu amor que não passa. Amém. Sobre você que reza conosco, venha e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo,